Evangelho de Lucas, capítulo 23, 35 a 44. Diz assim: a santa e gloriosa palavra de Deus. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Vocês creem que isso aconteceu? Que esse bandido aqui foi salvo? Quem crê em salvação de bandido aí? Eu creio, literalmente. Então feche seus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, fala comigo esta noite. Amém. Podem sentar-se, amados, em nome de Jesus. Ai, ai, ai. Queridos, no texto que lemos, Jesus está na cruz, morrendo por mim e por você. O contexto aqui é a cruz do Calvário. Ele estava na cruz realizando a grande obra de salvação por todos nós, derramando seu precioso sangue por nossa causa, em nosso favor. E três personagens se destacam no texto que lemos. Temos aí o primeiro, um malfeitor blasfemo, que estava aí à esquerda. A esquerda nunca é boa. Segundo, temos um malfeitor arrependido, da direita. E terceiro, temos aí a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava entre dois bandidos, dois assaltantes, duas pessoas marginalizadas. E eles não estavam aqui, queridos, num bate-papo informal. Não, eles não estavam aí em alto mar, pescando e jogando conversa fora. Não. Eles estavam morrendo, cada um em uma cruz. E morrer na cruz é indiscutivelmente o pior tipo de morte de toda a história. Historicamente, a pior morte, a mais dolorosa. Os antigos já diziam que quem morria na cruz morria 1000 vezes. E mesmo no auge do seu sofrimento, o bandido blasfemador aqui, ele tem em seus lábios o quê? Palavras de zombaria, escárnio, blasfêmia. Ele zomba de Jesus dizendo o quê? Se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Está escarnecendo Jesus: você é Filho de Deus, então salva-te a ti mesmo, salva nós, tira a gente aqui da cruz. Por outro lado, aqui o bandido arrependido, ele tem em seus lábios uma palavra de arrependimento, uma palavra de contrição, uma palavra de humildade. Ele diz para o outro bandido o seguinte: olha, nós estamos aqui na cruz, sabe por quê? Por causa dos nossos pecados. É por causa da nossa transgressão que nós estamos aqui. Nós merecemos o castigo. Nós transgredimos a lei. Nós somos culpados. E mais, ao se referir a Jesus, esse ladrão, bandido, arrependido, ele disse o seguinte, se referindo a Jesus: este nenhum mal fez.
Queridos, isso é profundo. Esse bandido arrependido, ele estava reconhecendo que Jesus era justo. Estava reconhecendo que ele em si era um pecador e que Jesus era justo. Estava reconhecendo também que Jesus era inocente e que Jesus merecia viver e não morrer. Porém, Jesus nasceu com uma missão, e a sua missão era nascer sem pecado, viver sem pecado, morrer sem pecado, para que resgatasse pecadores, à semelhança daquele bandido, resgatasse aquele homem para a salvação. Sendo assim, na cruz do Calvário, Jesus tem em seus lábios uma palavra de salvação para um homem condenado. Hoje estarás comigo no paraíso. Essa foi a promessa do Senhor Jesus àquele homem. Agora, vamos ver como foi a salvação desse bandido que se arrependeu com mais detalhes. Primeiro, essa salvação foi uma salvação espetacular. E por que não dizer, uma salvação extraordinária, tá bom? Extraordinária, fenomenal. Na cruz, mesmo morrendo em nosso lugar, Jesus prometeu o paraíso a um criminoso, gente, a um bandido, a um delinquente, a um pervertido. Jesus prometeu o paraíso a um homem que já estava com um dos pés no inferno. Era uma questão de horas, literalmente falando. E aquele homem foi salvo na última hora, e da maneira mais inesperada e nas condições mais terríveis. Aquela foi uma salvação espetacular. Na verdade, toda salvação, ela é espetacular. Toda salvação é um milagre. Cada conversão é inédita, é distinta e sobrenatural. Não tem como diminuir a conversão de alguém só porque não viu um anjo, não viu uma bola de fogo, não viu Jesus ressuscitado. Toda conversão é espetacular. Por exemplo, alguns são salvos num leito de dor, num leito de hospital. Outros são salvos ouvindo a pregação da palavra numa quinta-feira à noite ou num domingo à noite. Outros são salvos numa prisão, como foi o caso de Onésimo, que era um escravo fugitivo que teve um encontro com Paulo, que também estava preso por pregar a palavra, e Paulo levou Onésimo a Cristo. Foi uma salvação extraordinária. E mais à frente, Onésimo se tornou um bispo, de escravo a bispo. A Bíblia não conta, mas relatos históricos atestam esse fato. Muitos, queridos, se convertem numa estrada de perseguição. Quem nunca leu a história de Saulo de Tarso, Atos 9, ele estava indo a Damasco para prender crentes, estava indo com sangue nos olhos, e a intenção dele era, em Damasco, trazer todos os crentes acorrentados até Jerusalém. Saulo de Tarso, um homem sanguinário, um matador, um serial killer. Só que no meio da viagem, Jesus aparece para ele, uma forte luz brilha diante dele, e ele a voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E na verdade Saulo não entendeu, ele estava perseguindo os crentes, mas quem comprou a briga foi o próprio Senhor da igreja. Por que você me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ali Paulo foi convertido de maneira espetacular, e de perseguidor passou a ser perseguido. Um homem sanguinário que ele era, passou a ser um homem manso, pregador do Evangelho, uma conversão extraordinária. Então, cada conversão é algo interessante, imprescindível e sem igual. E eu te pergunto nessa noite, você já se converteu a Cristo? Você já reconheceu que é um pecador perdido, que precisa de um Salvador glorioso, chamado Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já chorou aos pés da cruz? Aquele bandido reconheceu: olha,
Eu estou aqui, você aí também, o outro bandido, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Mas esse aí nenhum mal fez. Ele reconheceu que era um pecador. Então, o mesmo Jesus que salvou aquele bandido de maneira espetacular, ele pode também te salvar. Você não é um caso perdido, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a salvação daquele homem na cruz foi uma salvação gratuita e pela fé. Gratuita e pela fé somente. Ele não merecia ser salvo, queridos. Merecia? Quem merece ser salvo? Paulo merecia? Cá para nós. Já que estamos falando de Paulo. Ele estava indo matar crente. Ele não merecia. Esse bandido aqui também não merecia. Ele não tinha obras para apresentar a Deus. Aliás, por estar morrendo na cruz, com certeza, ele havia matado alguém. Ele era um homicida. Estava ali condenado a morrer naquela cruz. Não merecia ser salvo. A vida dele era um caos. Uma tragédia ambulante. Ele era um farrapo humano. Ele era um transgressor da lei. Ele era um malfeitor. Sendo assim, ele foi salvo gratuitamente pela sua fé em Cristo. Você não precisa ser um bandido para ser salvo. Aliás, a minha conversão foi bem interessante. Eu nunca me envolvi com tráfico de drogas. Eu nunca me envolvi com alcoolismo. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca cheirei. A nível de namoro, eu era devagar, quase parando. E meu pai até brincava, quando depois que eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador, ele falava, eu não sei por que você foi para a igreja, você era tão tranquilo. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia mesmo na época de baile funk, e aquilo foi me confrontando com os meus pecados, e eu fui vendo, à luz das Escrituras, convencido pelo Espírito Santo, que eu era um miserável pecador e que precisava de um Salvador. Querido, você não precisa ser um bandido, você não precisa ser um maníaco do parque, você não precisa ser um pedófilo para chegar à conclusão de que precisa de salvação, não. Você não precisa chegar ao fundo do poço. Vocês que são jovens, crianças, receba Cristo agora, na juventude, na adolescência. Dê a sua vida para Ele. Às vezes a pessoa fala assim, mas quando eu chegar lá no final da minha vida, aí sim eu vou dar o meu passo de fé. Quem te garante que você vai chegar no final da vida, no sentido de chegar a ficar velho, gente? Não temos garantia nenhuma. Basta ver o que aconteceu em Minas, no Capitólio. Quem não está sabendo dos fatos? Toda a família passeando. Quem imaginaria que um pedregulho daquele tamanho cairia sobre um barco, matando 10 pessoas na hora, de maneira horrível? Eles não contavam com isso. Fatalidades acontecem. O ladrão aqui, arrependido, ele não esperou a última oportunidade da vida, não. Ele agarrou a primeira que teve. Não há dados concretos se ele conhecia alguma coisa a respeito de Jesus, mas a oportunidade foi dada ali. Colocaram uma plaquinha em cima da cabeça de Jesus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Tudo dizia, tudo apontava para Cristo. Aquele foi o primeiro panfleto, folheto evangélico da história. E aquele homem ouviu aquela mensagem e ele reconheceu a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, ele foi salvo por Cristo gratuitamente pela fé. Efésios 2, versículo 8 a 10 diz que pela graça. O que é graça? Graça é favor, graça é presente. Pela graça você é salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de você, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para pensar, aquele homem não teve tempo de pagar suas dívidas, não teve, ele estava na cruz, não tinha como acertar as coisas que ficaram para trás. Ele não teve tempo para pagar dívida, não teve tempo para se batizar nas águas, não teve tempo para frequentar uma igreja, não teve tempo para participar da ceia do Senhor, mas ele teve tempo
para se arrepender de seus pecados e ser salvo pela graça única e exclusivamente. Romanos 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, ter morrido por mim, ter morrido por você, Bia, ter morrido por você, Ana, ter morrido por você, Thales, Isaac e Mateus. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Então a salvação foi gratuita. Mas pare para pensar, a fé daquele homem foi extraordinária. Por que eu digo que foi extraordinária? Ele teve que crer, queridos, em alguém que estava morrendo do seu lado. E alguém que talvez estivesse pior do que ele. Quem já viu aí o filme Paixão de Cristo, tem ideia do que eu estou falando, de como Jesus foi maltratado, e eu penso que aquilo não foi um exagero. Ele teve que crer em alguém que estava morrendo ao seu lado. Ele virou-se para Jesus e disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Queridos, a fé, segundo Hebreus 11, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ele não via nada diante dele. Ele via um homem sangrando. Aquele homem vivia somente pela fé. Ele pediu entrada no paraíso a alguém que estava morrendo na cruz do lado dele. Ele chamou de Senhor a um homem que aparentemente estava pior do que ele mesmo. E mais, aquele homem perdido reconheceu que Jesus tinha um reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só. Ele reconhecia que Jesus tinha um reino, mas não no auge do ministério de Jesus. Quando Jesus estava ali curando enfermos, dando vista aos cegos, levantando paralíticos, ressuscitando mortos. Mas ele reconheceu Jesus, o reino que Jesus tinha, nos momentos mais tenebrosos da sua vida. Eu digo sempre que para nós hoje, para mim e para você hoje, é relativamente fácil crer em Cristo como Senhor e Salvador. Isso porque nós sabemos que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está à destra do Pai. Aquele homem não sabia disso tudo. Aquele homem estava diante de Jesus sofredor. Aquele homem estava diante de Jesus sangrando. Aquele Jesus agonizando, sem parecer, sem formosura. Pela fé ele enxergou o quê? Além da sua visão humana, sua visão limitada. Na morte ele conseguiu enxergar a vida. Na ruína ele conseguiu enxergar a majestade. Na vergonha ele conseguiu enxergar a glória. E na derrota ele viu a vitória. E na escravidão ele viu a realeza. Talvez, queridos, não tenha havido outro exemplo tão maravilhoso de fé em toda a história da humanidade. Siga essa fé. Creia em Cristo. Se reconcilie com Ele hoje. Tome um passo de fé. Você não está vendo nada. Perdoe quem tiver que perdoar. O homem pode ter te decepcionado. Pastores podem ter frustrado você. Mas Jesus, Ele é Senhor dos senhores. Terceiro, essa foi uma salvação centrada em Jesus. Queridos, salvação significa estar firmado. Significa estar ligado a Cristo pela fé. Esse homem, ele foi a pessoa certa, na hora mais incerta. Ele não buscou a ajuda de Maria, naquele momento ali, e Maria estava aos pés da cruz, mas ele não foi a Maria. Esse homem aqui não buscou João, o discípulo amado de Jesus. E tantas pessoas querem salvação buscando Maria, buscando um santo, buscando outros. Mas ele foi a pessoa certa. Ele não buscou a misericórdia e a ajuda dos soldados. E muito menos ele buscou o socorro dos líderes religiosos daquela época. Ele foi a pessoa certa, queridos. E Jesus é a pessoa certa. Jesus é o amigo mais chegado que está presente quando todos nos abandonam. Ele está conosco quando todos viram as costas.
Jesus é o amigo mais chegado. Jesus tem salvação para nos conceder, quando multidões só querem a nossa condenação. A multidão, olhando aquele homem pendurado naquela cruz, com certeza julgava ele condenado ao inferno. Depois que foi tirado daquela cruz, com certeza muitos diziam: que pena, morreu e foi para o inferno. Mas Jesus sabia que ele tinha se convertido de verdade. Só Jesus, queridos, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo é o mediador, é a ponte entre Deus e os homens, e mais ninguém. E esse homem aqui, um ex-bandido, foi salvo porque ele foi a pessoa certa. E qual é a pessoa certa? Amém. Em quarto lugar, essa foi uma salvação instantânea. Instantânea. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, a salvação não é como a santificação. A santificação é um processo que pode levar anos, mas a salvação, ela é instantânea. Quando aquele homem invocou ao Senhor, foi salvo, estava preparado para o paraíso. Preparado para o paraíso. A Bíblia diz em Romanos 10:13 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação, ela é gratuita pela fé instantânea. Muitos às vezes dizem assim, quando convidam para a igreja: não, eu não vou para a igreja, sabe por quê? Porque eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de fazer coisas erradas. Só depois que parar de fazer essas coisas, aí sim eu vou acertar minha vida com Deus. O personagem que estamos estudando aqui, ele não pensava assim. Ele foi a Jesus como ele estava, não foi? Da mesma maneira que ele estava. Ele sabia que estava perdido e foi buscar salvação. Ele sabia que estava condenado pelas leis da terra e também pela lei do céu. Estava condenado. Ele estava morto em delitos e pecados. Mas buscou o quê? Em Jesus a sua salvação, a sua restauração. Buscou em Jesus o seu perdão. Ele não mudou para ir a Jesus. Primeiro ele foi a Jesus. E depois Jesus o transformou. Essa é a regra, queridos. Você não precisa mudar para ir a Cristo. Vá a Cristo e Ele vai te transformar. Jesus disse em Mateus 10:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em quinto lugar, a salvação daquele homem foi gloriosa. Jesus prometeu para ele o quê? O paraíso. Ele pediu que Jesus se lembrasse dele quando viesse no seu reino. E ele recebeu o que? A promessa de estar no paraíso assim que desse o último suspiro. E às vezes demorava a morrer na cruz. Tinha pessoas que levavam 3 dias penduradas. Mas como ele estava pendurado junto com Jesus e o outro, na sexta-feira, mais à frente nós vamos ver que ele teve que ter as pernas quebradas, porque o sábado era sábado de Páscoa. E ninguém podia estar pendurado naquela cruz. Então, ele recebeu a promessa de estar no paraíso assim que desse o último suspiro. Ele recebeu o quê? Muito mais do que pediu. Queridos, o paraíso. O que é o paraíso que Jesus prometeu para esse homem? O paraíso é o local onde as almas dos regenerados salvos vão. Quando a pessoa morre, ela não fica embaixo da terra como um cachorro, como um animal. O paraíso é o terceiro céu, onde está o trono de Deus, a glória de Deus. O paraíso é onde está a presença de Deus. O paraíso é um local de descanso e gozo eterno, onde serão enxugados os nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais sofrimento, doença e nem pecado. O paraíso é para onde iremos, para estar com Cristo, que é muito, mas muito melhor. E o mais importante no céu não será a ausência da dor,
a ausência do choro, da tristeza ou das preocupações. O mais importante do céu será contemplar constantemente a face de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o céu sem Jesus não seria céu. Hoje estarás comigo no paraíso. Foi a promessa de Jesus para aquele homem. Ele estaria junto com Jesus, um ex-bandido. Sexto lugar, estou concluindo. A salvação daquele homem não o livrou de morrer na cruz. É interessante esse detalhe. Jesus prometeu a ele o paraíso, mas mesmo assim, ele continuou na cruz. É ou não é? Esse homem teve a vida transformada no seu interior, mas as circunstâncias ao seu redor continuaram as mesmas. Ele estava a caminho do céu, mas teve as pernas quebradas. Em João 19, 31 e 32 diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Queridos, a pregação de nossos dias anuncia outra mensagem. Esse homem se converteu, teve a promessa do paraíso, mas não desceu da cruz e não foi poupado da dor. Foi não, foi? Pelo menos minha Bíblia não mostra isso. A pregação de nossos dias anuncia outra mensagem. Muitos dizem assim: venha para Jesus e seu casamento vai bombar. Venha para Jesus e Ele vai te promover lá em seu serviço. Venha para Jesus e Ele vai curar todas as suas enfermidades. Venha para Jesus e Ele vai te prosperar, você vai triunfar, você vai melhorar de vida. Você vai... Queridos, Jesus pode fazer tudo isso, mas essa não é a promessa fundamental da Bíblia. Quem te promete isso em alguma igreja, falando que se você aceitar Cristo, tudo vai melhorar, está te mentindo para você. Essas são promessas que muitos pregadores fazem, mas que a Bíblia não assina embaixo. A verdade é que muitas pessoas vão para Jesus e em vez do casamento melhorar, ele piora. Às vezes o marido não aceita a conversão do outro e às vezes chega ao ponto de pedir divórcio. E a pessoa fica ali entre a cruz e a espada, entre o marido e Jesus ou entre a esposa e Jesus. A gente bota assim ainda, bota contra a parede. Ou Jesus ou eu. Tudo porque ela se converteu. Muitos são demitidos em suas empresas quando se convertem, porque tem empresas que não querem crente. Não, aqui você não pode ser crente. Se você se converter, você vai ser mandado embora. E aí? Muitos morrem com a mesma doença que estavam antes de se converter. Jesus cura. Eu creio na cura divina. Mas prometer cura porque a pessoa se converteu é um erro. E mais, muitos pioram financeiramente ao receber a Cristo como Senhor e Salvador. Temos já estudado sobre a igreja de Esmirna, pobre financeiramente, mas rica espiritualmente. Por que a igreja de Esmirna era pobre? Porque eles eram perseguidos pelo governo romano. Quando eles se convertiam, eles perdiam tudo. Todos os seus bens eram confiscados. Então aquele pecador arrependido não saiu da cruz por ter se convertido. E mais, como eu já li, ele teve as suas pernas quebradas para que a morte fosse antecipada. E o mais interessante é que tanto o malfeitor que não se converteu, como aquele que se converteu, os dois tiveram as pernas quebradas. Podia falar assim: pô, mas caramba, por que não quebrou só do outro ímpio? Por que do justo se converteu teve perna quebrada também? Queridos, o que se converteu não foi poupado da dor, não foi poupado do sofrimento e teve também as pernas quebradas. A diferença entre o justo e o ímpio não está nas circunstâncias ao seu redor, mas em quem eles creem.
Qual é o foco de visão que eles têm? Concluindo finalmente, eu quero tirar pelo menos uma lição nesse texto aqui. Deus é soberano para salvar a quem Ele quer, mas o homem é responsável por ser salvo ou não. Deus é soberano para salvar quem Ele quer, mas o homem é responsável por ser salvo ou não. Os dois homens estavam ao lado de Jesus. Os dois estavam com as horas contadas. Não é isso? Os dois estavam a caminho do inferno. Os dois tiveram as mesmas oportunidades, ouviram as mesmas palavras e leram o mesmo escrito que estava sobre a cabeça de Jesus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os dois tiveram as mesmas oportunidades, só que um ficou totalmente insensível com tudo que ouviu na cruz, mas o outro se quebrantou, se humilhou, praticamente bateu no peito dizendo: eu sou pecador, estou aqui por causa da minha transgressão, mas este daí é justo, ele não fez mal algum. Queridos, o ladrão que foi salvo simboliza todos aqueles que aproveitam as oportunidades, que se arrependem de seus pecados e recebem a salvação pela graça somente por meio da fé. Já o ladrão impenitente aqui simboliza todos que desprezam as oportunidades que lhes são dadas, e são muitas. O ladrão condenado, ele não sentia qualquer arrependimento pelos seus pecados. Ele sentia apenas a aflição de estar sofrendo as consequências de seus erros. E o mesmo acontece em nossos dias. As pessoas frequentam as mesmas igrejas, ouvem as mesmas mensagens, leem a mesma Bíblia. São pessoas que ouvem a mensagem da cruz. Muitas pessoas testemunham de milagres e maravilhas, mas que mesmo assim rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Umas se convertem de verdade e dão frutos, outras ficam mais duras e insensíveis com o passar dos anos. É interessante que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. É o mesmo sol, a mesma pregação que edifica a uns endurece a outros. Uns se convertem, outros não se convertem. Será que esses que se convertem é porque Deus quis ou porque a pessoa se quebrantou e deu ouvidos à pregação do Evangelho? Será que Deus é autor do endurecimento do coração humano? Deus é o culpado de alguém se perder? Com relação aos dois bandidos na cruz, por exemplo, alguns dizem que Deus simplesmente escolheu salvar um e deixar o outro entregue à própria sorte. Deus, dizem alguns, escolheu alguns para salvação e outros para perdição. Só que, amados, tenham em mente isso. Deus não é injusto. A mesma oportunidade foi dada aos dois, a ambos. Um aproveitou a oportunidade e o outro a desperdiçou, jogou fora, não quis. No juízo final, aquele ladrão condenado, ele não vai poder questionar a Deus do porquê que foi condenado. Ele não pode dizer que Deus o predestinou para o inferno, que não tinha escolha própria. Queridos, a Bíblia é clara ao dizer que cada um de nós teremos que prestar contas a Deus de si mesmo. Você prestará contas, eu prestarei contas. O ser humano é responsável por suas escolhas. A soberania de Deus é uma verdade bíblica incontestável, mas a responsabilidade humana é também uma verdade clara. Hoje, lhe é dada uma oportunidade de arrependimento, de conversão. Hoje você pode ir a Cristo e receber um coração novo, uma nova natureza. Receber o perdão dos seus pecados, se é que você reconhece que tem pecados. Qual será a tua decisão? Protelar? Empurrar com a barriga? Deixar para outro dia? Não faça isso. Não faça isso. Vá a Cristo hoje. Ele não desistiu de você. Queridos, o pecado, ele é julgado em dois lugares apenas.
o pecado é julgado ou na cruz ou no inferno. Quem vai à cruz em busca de salvação não vai para o inferno em condenação. Quem rejeita Cristo como aquele malfeitor impenitente se perde por toda a eternidade. Não siga o caminho do impenitente, siga o caminho daquele que reconheceu que era pecador, mas teve a vida transformada porque ele creu em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, faça um pacto com ele essa noite, de entregar toda a sua vida. Se você está desviado, volta para os braços do Pai. Se você não teve encontro com Cristo, hoje é noite de salvação. Ele está de braços abertos te esperando. Santo Deus, no nome do teu Filho Jesus, a tua palavra foi pregada, Senhor.